Um gato de rua invade o quarto do bilionário em coma e um milagre acontece. Osvaldo Tavares não se mexia há 3 meses. Os médicos diziam que ele estava em estado vegetativo profundo, sem chances reais de acordar. A família já havia começado a discutir o que fazer com a empresa, com o dinheiro, com tudo que ele construiu, durante 50 anos de trabalho duro. Foi quando o gato apareceu pela janela entreaberta do quarto 312. Um animal malhado, magro, com manchas marrons e brancas pelo corpo todo. Ninguém o viu entrar. Mas, quando a enfermeira voltou com os medicamentos da noite, lá estava o bicho em cima da cama, tocando o rosto do empresário com a pata. "Meu Deus!" gritou a mulher, deixando a bandeja cair no chão com um barulho que ecoou pelo corredor. O gato não se assustou. Continuou ali, miando baixinho, como se estivesse conversando com o homem inconsciente. Passava a pata pelo rosto dele, de leve, quase com carinho. A enfermeira correu para tirá-lo, mas o animal se agarrou no lençol com as garras, recusando-se a sair. "Sai daqui. Vamos, sai." Ela insistia, tentando pegar o bicho sem se arranhar. Foi então que o médico entrou no quarto, atraído pelo barulho. Dr. Henrique Sampaio era jovem. Tinha apenas 32 anos, mas já era considerado um dos melhores neurologistas do hospital. Ele parou na porta, observando a cena com atenção. "Espera", disse ele, levantando a mão para que a enfermeira parasse. "Olha o rosto dele." A mulher olhou e viu. Uma lágrima escorria pelo rosto de Osvaldo Tavares. Uma única lágrima descendo devagar pela bochecha direita. "Isso é impossível", murmurou o médico, aproximando-se da cama. "Uma pessoa em estado vegetativo profundo não produz lágrimas emocionais." Ele pegou a lanterna do bolso e examinou as pupilas do paciente. Nada, nenhuma reação. Mas a lágrima estava ali, real, molhando o travesseiro. "Vou ligar para a família", disse a enfermeira, ainda sem acreditar no que via. O gato continuava miando, agora mais alto, como se estivesse chamando por alguém. O doutor Henrique observou o animal com curiosidade. Ele parecia conhecer aquele homem, ter algum tipo de ligação com ele. "Deixe ele ficar por enquanto", ordenou o médico. "Quero ver se acontece mais alguma coisa." A ligação chegou ao celular de Mariana Tavares às 11 da noite. Ela estava em casa, tentando assistir a um filme qualquer para esquecer os problemas, quando o número do hospital apareceu na tela. Ela pensou em não atender. Pensou em desligar o telefone e fingir que estava dormindo, mas algo a fez aceitar a chamada. "Dona Mariana?" Era a voz da enfermeira. "A senhora precisa vir ao hospital. Aconteceu algo com seu pai." O coração de Mariana disparou. Mesmo com toda a mágoa, mesmo com todo o ressentimento acumulado durante anos, aquelas palavras atingiram como um soco no estômago. "Ele se foi?" perguntou, a voz tremendo. "Não, não é isso, mas precisa vir. É urgente." Mariana desligou sem perguntar mais nada, pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu sem nem trancar a porta direito. O caminho até o hospital parecia não ter fim. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Ela se pegou pensando em quando foi a última vez que tinha visitado o pai. 3 semanas? 4? Ela havia perdido a conta. Quando chegou ao hospital, correu pelos corredores vazios até o quarto 312. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir vozes lá dentro. Respirou fundo antes de empurrar a porta. O que viu a deixou paralisada. Um gato malhado e magro, estava deitado ao lado do pai, ronronando alto, e Osvaldo Tavares, o homem que não se mexia há 3 meses, tinha o rosto virado na direção do animal. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Mariana, entrando no quarto. O doutor Henrique se virou para ela. "Dona Mariana, eu sei que isso vai parecer estranho, mas esse gato, ele provocou uma reação no seu pai. Vimos ele chorar quando o animal apareceu." "Chorar?" Mariana olhou para o médico como se ele tivesse enlouquecido. "Meu pai está em coma profundo há meses. Ele não pode chorar. Eu vi com meus próprios olhos", insistiu o doutor. "E tem mais. Observe a posição da cabeça dele. Ela estava virada para o outro lado quando fui embora mais cedo. Agora, está voltada para onde o gato está." Mariana aproximou-se da cama, ainda incrédula. O gato levantou a cabeça e a olhou com aqueles olhos verdes e atentos.
Havia algo naquele animal, algo familiar que ela não conseguia identificar. Foi quando a memória voltou, como um filme antigo sendo reproduzido em sua mente. Aquele gato. Ela já tinha visto aquele gato antes. Não pode ser, sussurrou ela. A senhora conhece esse animal? Perguntou o médico. Mariana sentiu devagar, as lembranças voltando em ondas. Meu pai, ele costumava alimentar um gato no estacionamento da empresa. Isso foi há alguns anos. Eu o vi algumas vezes quando ia buscar papéis no escritório dele. Achei que era apenas um gato qualquer de rua, que ele dava comida de vez em quando. O doutor Henrique anotou algo na prancheta. Isso explica a reação. Pode haver uma conexão emocional profunda que estamos subestimando. Mariana sentou-se na cadeira ao lado da cama. O gato a observava, mas não saiu do lugar. Continuou ali, perto do rosto de Osvaldo, ronronando aquele som contínuo que parecia preencher todo o quarto. Quanto tempo ele ficou assim? Perguntou ela. Desde que encontramos o gato aqui. Já fazem 2 horas, respondeu a enfermeira. Ele não quer sair. Tentamos tirar, mas ele fica agitado, se agarra no lençol. Mariana olhou para o pai. O rosto dele, antes sempre tenso, sempre preocupado com negócios e dinheiro, agora parecia mais relaxado. Mesmo inconsciente, havia uma paz ali que ela não via há muito tempo. Deixe-no ficar, disse ela, surpreendendo a si mesma. Se isso está fazendo meu pai reagir, deixem o gato ficar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. Os dias seguintes foram estranhos. O gato aparecia todas as manhãs, sempre pela mesma janela entreaberta. A equipe do hospital começou a deixar comida e água para ele em um canto do quarto. Mariana passou a ficar mais tempo no hospital, observando aquela cena impossível. Foi então que ela decidiu procurar Beatriz Costa, a secretária particular do pai. Se alguém sabia sobre aquele gato, era ela. Beatriz tinha trabalhado com Osvaldo por 15 anos. Conhecia cada detalhe da rotina dele. A reunião foi marcada em uma cafeteria perto do hospital. Beatriz chegou pontual, como sempre. Era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente dourada. Mariana, querida, disse ela, abraçando a moça. Como está seu pai? Igual, mas tem algo estranho acontecendo. Um gato tem aparecido no quarto dele. O rosto de Beatriz mudou. Algo entre surpresa e nostalgia passou por seus olhos. Um gato malhado, com manchas marrons e brancas? Sim. Você o conhece? Beatriz suspirou, mexendo o café sem açúcar que tinha pedido. Seu pai passava as manhãs com aquele gato. Todos os dias. Antes de começar a trabalhar, ele descia até o estacionamento da empresa com um saquinho de ração. Ficava ali uns 20 minutos conversando com o bicho. Conversando? Sim, eu ouvi algumas vezes. Ele falava sobre coisas que não compartilhava com ninguém. Preocupações, medos, arrependimentos. Aquele gato era como um confidente silencioso. Mariana sentiu um aperto no peito. Ela mal conhecia o próprio pai. Nem sabia que ele tinha esse tipo de sensibilidade, essa necessidade de desabafar. Depois do acidente vascular, continuou Beatriz, eu fui procurar o gato no estacionamento. Queria alimentá-lo, continuar o que seu pai fazia, mas ele tinha sumido. Pensei que tivesse sido levado por algum funcionário ou que tivesse ido embora. E agora ele aparece no hospital, completou Mariana. É como se ele soubesse, murmurou Beatriz. Como se sentisse que seu pai precisa dele. As duas ficaram em silêncio por um momento. Mariana mexia o café, pensando em todas as coisas que não sabia sobre Osvaldo Tavares, todas as camadas daquele homem que ela nunca tinha se dado ao trabalho de conhecer. Beatriz, por que você acha que meu pai se abria com um gato, mas não com as pessoas? A secretária tirou os óculos e limpou as lentes devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai era um homem complicado. Mariana. Ele construiu um império, mas perdeu muita coisa no caminho. A relação com você, com sua mãe, com seu irmão. Acho que ele tinha vergonha de admitir isso para as pessoas. Mas com o gato, bem, um animal não julga, só escuta. Mariana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos.
Ela também tinha sua parcela de culpa no afastamento. Tinha escolhido guardar mágoa em vez de tentar entender. Quando voltou ao hospital naquela tarde, encontrou uma cena diferente. Seu tio, Marcelo, estava no quarto discutindo com o Dr. Henrique. Isso é um absurdo, dizia Marcelo, apontando para o gato que dormia tranquilo ao lado de Osvaldo. Um animal solto em um quarto de UTI. Isso é insalubre. É perigoso. Senhor Marcelo, os sinais vitais do paciente melhoraram desde que o gato começou a visitar, argumentava o médico. Temos documentado mudanças sutis, mas consistentes. Não me importa. Eu sou responsável pelos negócios da família agora e exijo que esse bicho seja removido. Mariana entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Você não é responsável por nada, tio Marcelo. Eu sou a filha dele. Eu decido. Marcelo se virou para ela, o rosto vermelho de raiva. Ah, agora você resolve aparecer? Semanas sem vir visitar. Mas quando tem um gato envolvido, você vira a filha dedicada. A acusação doeu, principalmente porque era verdade. Mas Mariana não recuou. O gato fica. Se está ajudando meu pai, ele fica. Marcelo deu uma risada seca. Você não faz ideia do que está fazendo, menina. Seu pai nunca mais vai acordar. Quanto mais cedo você aceitar isso, melhor para todos. Melhor para você. Quer dizer, retrucou Mariana. Deve ser bem conveniente ter meu pai fora do caminho enquanto você cuida dos negócios dele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo olhou para a sobrinha com uma expressão que Mariana não conseguiu decifrar. Raiva, medo, talvez as duas coisas. Você não sabe do que está falando, disse ele, a voz baixa e controlada. Então me explique. Me explique por que você está tão desesperado para tirar o gato daqui. Por que você está tão ansioso para declarar meu pai incapaz? Marcelo não respondeu. Apenas saiu do quarto, batendo a porta com força. O doutor Henrique suspirou. Sua família é complicada. Você não faz ideia, murmurou Mariana, sentando-se ao lado da cama. O gato abriu os olhos e a olhou. Depois bocejou. Esticou-se e voltou a deitar ao lado de Osvaldo. Mariana estendeu a mão e tocou o pelo do animal. Era macio, apesar de parecer maltratado. Como você conseguiu isso? Perguntou ela ao gato, sabendo que não receberia resposta. Como conseguiu fazer meu pai reagir quando ninguém mais consegue? Nos dias que se seguiram, Mariana começou a pesquisar mais sobre a vida do pai. Conversou com funcionários antigos da empresa, pessoas que trabalhavam com Osvaldo há décadas, e cada conversa revelava um lado dele que ela desconhecia. Seu Armando, o zelador do prédio comercial, contou que Osvaldo sempre pagava a faculdade do filho dele às escondidas. Dona Lúcia, da contabilidade, revelou que o patrão tinha um fundo secreto para ajudar funcionários em dificuldades financeiras. Histórias e mais histórias de um homem que parecia viver duas vidas, uma como empresário duro e implacável, outra como alguém que se importava mais do que deixava transparecer. Por que ele escondia isso? Mariana perguntou a Beatriz durante outra de suas conversas na cafeteria. Porque seu pai tinha medo, respondeu a secretária. Medo de parecer fraco, medo de que as pessoas se aproveitassem dele. Ele cresceu pobre, Mariana, muito pobre. Construiu tudo do nada. E quando você vem de onde ele veio, confiança é algo difícil de dar. Mariana começou a entender. Começou a ver o pai não apenas como o homem que a decepcionou, mas como um ser humano completo, com suas falhas e suas tentativas desajeitadas de fazer o bem. Foi então que a tempestade chegou. Começou em uma quinta-feira à noite. O céu escureceu rapidamente e os trovões anunciavam uma chuva forte. Mariana estava no hospital quando as primeiras gotas começaram a cair. O gato, como sempre, estava ao lado de Osvaldo. Mas quando a tempestade realmente começou, com ventos fortes e raios iluminando o céu, o animal ficou inquieto. Começou a andar de um lado para o outro no quarto, miando alto, olhando para a janela. Ele quer sair, disse a enfermeira. Os gatos ficam nervosos com tempestade. Não o deixe ir, pediu Mariana. Ele pode se perder. Mas o gato estava determinado. De repente, deu um pulo e saiu pela janela antes que alguém pudesse impedir. Mariana correu até lá, mas o animal já tinha desaparecido na escuridão da noite chuvosa. Não, gritou ela. Voltem aqui.
Precisam encontrar esse gato. O doutor Henrique colocou a mão no ombro dela. Mariana, é impossível procurar um gato nessa tempestade. Vamos esperar ele voltar quando a chuva passar. Mas o gato não voltou. Não naquela noite, nem no dia seguinte, nem no outro. 3 dias se passaram sem nenhum sinal do animal, e Osvaldo Tavares começou a piorar. Os sinais vitais que tinham melhorado começaram a cair. A pressão arterial baixou. A respiração ficou mais fraca. O doutor Henrique estava preocupado. É como se ele tivesse desistido, disse o médico a Mariana. Como se algo que o mantinha conectado tivesse sumido. Mariana não aguentou mais. Na manhã do 4º dia, saiu do hospital e começou a procurar o gato pelas ruas. Andou por bairros que nunca tinha pisado, olhou em becos, chamou em cada esquina. As pessoas a olhavam como se ela estivesse louca. Uma mulher bem vestida, gritando por um gato em meio à cidade grande. Mas ela não se importava. Precisava encontrar aquele animal, não apenas pelo pai, mas por si mesma. Aquele gato representava algo maior, uma chance de conexão que ela não podia perder. A chuva tinha dado lugar a um céu cinzento pesado. Mariana estava no 5º quarteirão quando ouviu um miado fraco vindo de um beco estreito. Correu até lá e o viu. O gato estava caído, claramente machucado. Uma senhora idosa estava ajoelhada ao lado dele, acariciando pelo molhado do animal. Por favor, me ajude, disse a mulher ao ver Mariana. Encontrei ele aqui ontem. Acho que foi atropelado. Mariana se ajoelhou também, o coração apertado. O gato estava respirando com dificuldade, uma das patas traseiras em um ângulo estranho. Vou levá-lo ao veterinário, disse Mariana, tirando o casaco e envolvendo o animal com cuidado. Espere, disse a senhora. Eu conheço esse gato. É o mesmo que seu Osvaldo alimentava, não é? Mariana parou, olhando para a mulher com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto enrugado, naqueles olhos cansados. Como a senhora conhece meu pai? A mulher deu um sorriso triste. Eu trabalhei para sua família há muitos anos. Sou Helena, a antiga empregada da casa. A memória voltou como um tapa. Helena, a mulher que praticamente criou Mariana quando ela era criança, a que foi demitida de forma abrupta quando Mariana tinha 15 anos. Ela nunca soube exatamente o que tinha acontecido, apenas que um dia Helena estava lá e no outro tinha sumido. Dona Helena, a voz de Mariana falhou. Eu não sabia que a senhora ainda estava na cidade. Nunca saí, respondeu a mulher. Não tinha para onde ir. Mariana olhou para o gato nos braços, depois para Helena. Havia tantas perguntas, tantas coisas que ela precisava saber. A senhora pode vir comigo? Preciso levar o gato ao veterinário, mas eu gostaria de conversar depois. Helena hesitou, mas acabou concordando. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. A clínica veterinária mais próxima estava a 10 minutos dali. Mariana dirigiu em silêncio, com Helena no banco do passageiro, segurando o gato com cuidado. O animal gemia baixinho, claramente com dor. O veterinário, um homem jovem chamado Dr. Paulo, examinou o gato imediatamente. A pata está fraturada, disse ele após alguns minutos. E ele está desidratado, com sinais de desnutrição. Vai precisar de cirurgia, medicamentos, cuidados intensivos. Quanto vai custar? Perguntou Mariana. O veterinário fez alguns cálculos. Entre a cirurgia, internação e tratamento, uns 5.000 reais. Era muito dinheiro. Mariana pensou na conta bancária que tinha, nas economias que guardava há anos, mas olhou para o gato, para aquele animal que significava tanto para o pai, e não hesitou. Faça tudo o que for necessário. Eu pago. Enquanto o gato era preparado para a cirurgia, Mariana e Helena sentaram-se na sala de espera. O silêncio entre elas era carregado de anos não ditos, de mágoas e confusões. Por que você foi embora, dona Helena? Perguntou Mariana finalmente. A mulher suspirou, as mãos tremendo levemente no colo. Eu não fui embora, criança. Fui mandada embora. Mas por quê? Você era parte da família. Helena olhou para as próprias mãos, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Eu vi coisas que não devia ter visto.
Ouvi conversas que não eram para meus ouvidos. Sua mãe e seu tio Marcelo, eles estavam tramando algo contra seu pai. Queriam tirar dinheiro da empresa sem que ele soubesse. Eu contei para seu pai, ele me agradeceu. Wazai. Aí, o quê? Aí sua mãe descobriu que fui eu quem contei. Ela me ameaçou. Disse que ia inventar que eu estava roubando. Seu pai tentou me defender, mas sua mãe fez um escândalo. No final, acharam melhor me mandar embora com uma indenização e um acordo de silêncio. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Sua mãe, seu tio, eles fizeram isso e meu pai deixou? Seu pai estava de mãos atadas, disse Helena. Ele tinha medo de destruir a família. Então me deu uma boa quantia de dinheiro e me pediu perdão. Mas eu estava tão magoada que recusei falar com ele. Recusei aceitar o pedido de desculpas dele. Dona Helena, ele tentou me procurar várias vezes nos anos seguintes. Continuou a mulher, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Mandava cartas, tentava marcar encontros, mas eu estava com raiva, com orgulho ferido. Sempre recusava. E agora? Agora ele está em coma e eu nunca vou poder dizer que eu também peço perdão. Mariana abraçou a mulher, as duas chorando juntas, por tantos anos perdidos, tanto orgulho e medo impedindo as pessoas de se conectarem. Quando a cirurgia terminou, o doutor Paulo veio com boas notícias. Deu tudo certo. A pata vai sarar, mas ele vai precisar ficar em observação por alguns dias. Vocês podem visitá-lo amanhã. Mariana pagou tudo, praticamente esvaziando sua conta bancária, mas não se arrependeu. Aquele gato tinha se tornado importante demais, não apenas para o pai, mas para ela também. No dia seguinte, voltou à clínica com Helena. O gato estava melhor, ainda fraco, mas já ronronando quando Mariana o acariciou. Precisamos levá-lo de volta ao hospital, disse Mariana. Meu pai está piorando. Acho que ele sente falta do gato. Mas o bicho ainda está se recuperando, argumentou o veterinário. Por favor, é urgente. O doutor. Paulo hesitou, mas acabou concordando em liberar o animal, com a condição de que voltasse para acompanhamento. Mariana colocou o gato em uma caixa de transporte e foi direto para o hospital. Helena foi junto. Quando chegaram ao quarto 312, o doutor Henrique estava lá, verificando os aparelhos. Mariana, precisamos conversar, disse ele, o rosto grave. Seu pai está piorando rapidamente. Não sei quanto tempo mais. Eu trouxe o gato, interrompeu Mariana, abrindo a caixa. O animal saiu devagar, mancando levemente, mas, determinado, foi direto para a cama. Com cuidado, subiu até ficar ao lado de Osvaldo. Começou a ronronar, aquele som tão familiar. E então aconteceu. Uma das mãos de Osvaldo se mexeu. Apenas um leve tremor, mas se mexeu. Meu Deus! Sussurrou o doutor Henrique, correndo para verificar. Isso é incrível. Nos dias seguintes, com o gato sempre presente, Osvaldo começou a dar mais sinais de melhora. Pequenos movimentos, alterações nos exames neurológicos. A equipe médica estava boquiaberta. Mariana passava horas no quarto conversando com o pai, mesmo sabendo que ele não podia responder. Contava sobre suas descobertas, sobre Helena, sobre tudo que tinha aprendido. Eu te julguei mal, pai, dizia ela, segurando a mão dele. Eu achei que você era apenas um homem frio, obcecado por dinheiro, mas você era muito mais que isso. Você só não sabia como mostrar. Foi uma dessas tardes que Mariana decidiu procurar mais sobre as intenções do pai. Conversou com o advogado da família, Dr. Raimundo Silva, um homem de 70 anos que conhecia Osvaldo desde os tempos de pobreza. Tem documentos, disse o advogado, abrindo um cofre no escritório. Documentos que seu pai me pediu para guardar em segredo. Ele ia torná-los públicos quando completasse 65 anos, mas o acidente aconteceu antes. Mariana pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram planos detalhados, testamentos, projetos. Osvaldo queria doar metade de sua fortuna para causas sociais, construir escolas, hospitais, centros de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Metade? Mariana não conseguia acreditar. Mas isso são milhões de reais. Seu pai nunca se esqueceu de onde veio, disse Dr. Raimundo. Ele queria retribuir, mas com medo de que a família não entendesse, ia fazer isso aos poucos, sem alarde.
Meu tio sabe disso? O advogado balançou a cabeça. Ninguém sabe além de mim. E, agora, você. Mariana voltou para casa naquela noite com a cabeça girando. Tinha tantas informações, tantas revelações, e sabia que precisava tomar uma decisão. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação do Dr. Raimundo. Mariana, seu tio Marcelo veio aqui. Ele quer que eu prepare os papéis para declarar seu pai legalmente incapaz. Diz que é para o bem da empresa. O que você disse? Que preciso da sua autorização como filha. Mas, Mariana, você precisa saber. Se seu pai for declarado incapaz, todos esses planos que ele fez vão por água abaixo. Marcelo vai assumir tudo. Mariana desligou o telefone e foi direto ao escritório do advogado. Quando chegou lá, encontrou Marcelo já esperando. Ah, a filha pródiga chegou, disse ele com sarcasmo. Vim resolver os assuntos da empresa, já que você está ocupada brincando com o gato. Eu sei o que você está tentando fazer, disse Mariana, olhando nos olhos do tio. Ah, é? E o que seria? Você quer declarar meu pai incapaz para assumir os negócios de vez, mas não vai conseguir. Marcelo deu um passo à frente, intimidador. Mariana, você é uma menina ingênua. Não sabe como o mundo dos negócios funciona. Alguém precisa tomar as rédeas. Esse alguém não vai ser você. O advogado observava tudo em silêncio. Marcelo percebeu que estava perdendo a batalha. Você não pode fazer isso, disse ele, a voz ficando desesperada. Eu administrei essa empresa por meses. Eu que segurei as pontas quando Osvaldo caiu, segurando as pontas ou desviando dinheiro. Soltou Mariana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou pálido. Quem te contou isso? Não importa. O que importa é que eu sei e vou cuidar para que meu pai acorde e descubra tudo. Marcelo saiu do escritório sem dizer mais nada. Mariana sabia que tinha feito um inimigo, mas não se arrependeu. Nos dias seguintes, ela começou a investigar mais. Conversou com o contador da empresa, com gerentes, com pessoas que trabalhavam diretamente com Marcelo, e as evidências foram aparecendo. Transferências suspeitas, contratos fraudulentos, dinheiro sumindo dos cofres. Marcelo não estava apenas administrando a empresa, estava roubando dela. Mariana reuniu todas as provas, se levou ao Dr. Raimundo. Isso é grave, disse o advogado, analisando os documentos. Com isso, podemos acionar Marcelo judicialmente. Ainda não, disse Mariana. Quero esperar meu pai acordar. Quero que ele saiba o que o irmão fez. E Osvaldo estava melhorando. Lentamente, gradualmente, mas melhorando. Os médicos não conseguiam explicar, mas algo estava mudando. O gato, sempre presente, parecia ser a chave. Foi então que Mariana descobriu algo mais. Conversando com uma funcionária do hospital, soube que Osvaldo costumava visitar o hospital infantil antes de adoecer. Ele vinha todo sábado de manhã, contou à mulher. Levava o gato com ele. As crianças adoravam. Meu pai fazia isso. Mariana não conseguia acreditar. Fazia. Dizia que ajudava as crianças a se sentirem melhor. E ajudava mesmo. Tem um menino aqui, o Pedrinho, que só melhorou depois que começou a brincar com o gato. Mariana foi até o andar pediátrico e conversou com a mãe de Pedrinho. A mulher, Dona Conceição, tinha os olhos cheios de lágrimas ao falar de Osvaldo. Seu pai salvou meu filho, disse ela. Pedrinho estava tão deprimido com o tratamento, não queria mais lutar. Aí veio seu Osvaldo com aquele gatinho, e tudo mudou. Meu menino voltou a sorrir. Cada descoberta era uma peça de um quebra-cabeça que Mariana estava montando. Um quebra-cabeça do homem que seu pai realmente era por trás da máscara de empresário duro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. As semanas foram passando e Osvaldo continuava melhorando. Pequenos movimentos se tornaram movimentos maiores. Os olhos, que antes não reagiam, começaram a se mover debaixo das pálpebras. O doutor Henrique estava maravilhado. Nunca vi nada parecido em toda a minha carreira, dizia ele. É como se a presença do gato estivesse, literalmente, trazendo de volta. Mariana passava cada vez mais tempo no hospital. Helena também vinha visitar.
Sentava-se ao lado da cama e conversava com Osvaldo, pedindo perdão pelas vezes que o rejeitou. Eu fui orgulhosa demais, dizia ela, segurando a mão dele. Você tentou fazer o certo e eu não deixei. Mas agora estou aqui, seu Osvaldo, e vou ficar até você acordar. Foi uma terça-feira de manhã que tudo mudou. Mariana estava no quarto, lendo um livro em voz alta para o pai, quando ouviu um som. Um som que a fez largar o livro e olhar para a cama. Osvaldo tinha aberto os olhos. Pai! Gritou ela, apertando o botão de emergência. Pai, você consegue me ouvir? Os olhos dele se moveram, focando em Mariana. Havia confusão ali, desorientação, mas também reconhecimento. Ele sabia quem ela era. O doutor Henrique chegou correndo com a equipe médica. Começaram os testes, as perguntas, os exames. Osvaldo respondia com movimentos de cabeça, com olhares. Ainda não conseguia falar, mas estava acordado. Estava consciente. O gato, que tinha ficado quieto até então, começou a miar alto e se aproximou do rosto de Osvaldo. O homem levantou a mão devagar, com esforço, e tocou o pelo do animal. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. É ele, sussurrou Mariana. É o gato que te trouxe de volta, pai. Os dias seguintes foram de recuperação intensiva. Osvaldo foi ganhando força aos poucos. Começou a falar palavras soltas, depois frases curtas. A fisioterapia ajudava a trazer de volta os movimentos, e o gato nunca saía do lado dele. Foi quando ele conseguiu articular a primeira frase completa que Mariana soube que seu pai estava realmente voltando. Amigo, disse ele, olhando para o gato. Meu amigo. Mariana sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. É assim que você o chama? Osvaldo assentiu. Amigo, me encontrou quando eu estava perdido. Aos poucos, ele foi contando a história. Como tinha encontrado o gato há 5 anos no estacionamento da empresa, como o animal se tornou sua companhia nos momentos de solidão, como conversava com ele sobre coisas que não podia dizer a mais ninguém. Eu estava tão sozinho, disse Osvaldo, a voz ainda fraca. Tinha dinheiro, tinha poder, mas não tinha ninguém. Você me tinha, pai, disse Mariana, segurando a mão dele. Eu te afastei, respondeu ele. Afastei todo mundo com medo, com orgulho. Foi então que Mariana contou sobre Marcelo, sobre os desvios de dinheiro, sobre as fraudes. Osvaldo fechou os olhos, respirando fundo. Eu sabia, disse ele, finalmente. Ou desconfiava. Por isso fiz os documentos com o Raimundo. Os documentos sobre a doação? Sim. Queria fazer diferente. Queria que meu dinheiro ajudasse pessoas, como eu fui ajudado quando era jovem. Mariana nunca tinha ouvido essa história. Osvaldo, percebendo isso, começou a contar. Ele tinha vindo de uma família pobre do interior. Quando tinha 20 anos, chegou à cidade grande com apenas uma mala de roupa e R$ 20 no bolso. Dormia em abrigos, passava fome. Foi quando conheceu um empresário idoso que lhe deu uma chance. Ensinou o ofício, deu emprego, acreditou nele. Seu João me salvou, dizia Osvaldo, a voz embargada. Me deu uma oportunidade. Quando ele se foi, deixou parte dos negócios para mim. Disse que eu merecia. E você construiu um império em cima disso. Construí, mas esqueci do mais importante. Esqueci de ser humano, de me conectar com as pessoas. Menos com o gato, disse Mariana, sorrindo. Osvaldo olhou para o animal, que dormia tranquilo ao seu lado. Amigo nunca me julgou, nunca quis nada de mim. Só estava lá. Nos dias seguintes, com Osvaldo cada vez melhor, chegou a hora de confrontar Marcelo. O doutor Raimundo reuniu todos no escritório. Osvaldo em uma cadeira de rodas, Mariana ao seu lado e Marcelo do outro lado da mesa. Você roubou de mim, disse Osvaldo, a voz ainda fraca, mas firme. Roubou da empresa, da família. Marcelo não negou, apenas baixou a cabeça. Eu precisava, disse ele. Sempre fui a sombra. O irmão fracassado. Você tinha tudo e eu não tinha nada. Você tinha uma família, respondeu Osvaldo. Tinha meu respeito, mas jogou tudo fora. Por dinheiro, completou Mariana. Você vendeu a família por dinheiro. Marcelo levantou os olhos e havia lágrimas ali. Não foi só isso. Foi inveja, raiva. Você sempre foi melhor,
Osvaldo, o mais inteligente, o mais bem-sucedido. E eu era só o irmão mais novo que nunca conseguiu se igualar. Osvaldo ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu perdoo você. As palavras caíram como bombas no escritório. Marcelo olhou para o irmão como se não acreditasse. O quê? Eu perdoo você, repetiu Osvaldo. Porque eu também falhei. Falhei em ser um irmão melhor, em te mostrar que você não precisava competir comigo. Mariana via a cena com lágrimas nos olhos. Seu pai, que tinha sido tão duro, tão distante, agora mostrava uma compaixão que ela não sabia que existia. Mas você vai devolver o dinheiro, continuou Osvaldo, e vai sair da empresa. Não porque eu te odeio, mas porque você precisa encontrar seu próprio caminho. Marcelo assentiu, chorando abertamente. Agora era o fim de uma era e o começo de outra. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. Osvaldo foi se recuperando, voltando aos poucos à rotina, mas não era mais o mesmo homem. A experiência do coma, a presença constante do gato, tudo isso tinha transformado algo nele. Ele decidiu seguir adiante com os planos de doação. Metade da fortuna foi destinada a projetos sociais. Criou fundações, construiu escolas, hospitais e transformou parte do hospital onde tinha ficado internado em um centro de terapia assistida por animais. Seu amigo me salvou, dizia ele, pode salvar outras pessoas também. O centro foi inaugurado 6 meses depois. Havia gatos, cachorros, até coelhos. Pacientes podiam interagir com os animais, e os resultados eram impressionantes. Crianças doentes melhoravam mais rápido, idosos deprimidos voltavam a sorrir. Pessoas em recuperação encontravam motivação. E amigo, o gato que tinha começado tudo, tinha seu próprio espaço no centro, um cantinho especial onde ele podia descansar entre as visitas aos pacientes. Mariana assumiu os negócios da empresa com uma nova perspectiva. Implementou programas de bem-estar para funcionários, criou políticas de trabalho mais humanas, abriu espaço para diálogo e crescimento. Meu pai construiu um império, dizia ela em reuniões, mas esqueceu de construir pontes. Não vou cometer o mesmo erro. Helena voltou para a família, não como empregada, mas como amiga. Ela e Osvaldo passaram muitas tardes conversando, recuperando os anos perdidos, curando as feridas do passado. Você me perdoa? Perguntou Osvaldo certa vez. Já perdoei, respondeu Helena. No dia em que vi você deitado naquela cama, inconsciente, percebi que o orgulho não vale nada perto do amor. Marcelo, por sua vez, devolveu todo o dinheiro desviado e saiu da cidade. Mandava cartas ocasionalmente, contando sobre a vida simples que tinha construído em outro estado. Tinha aberto uma pequena loja e, pela primeira vez, estava feliz com o que tinha. Ele precisava disso, disse Osvaldo ao ler uma das cartas. Precisava se encontrar longe da minha sombra. Mariana observava o pai com admiração. O homem que ela achava conhecer tinha revelado camadas e mais camadas de complexidade. Ele não era perfeito, longe disso, mas estava tentando ser melhor, e isso era o que importava. 1 ano depois do acidente, Osvaldo fez uma festa. Reuniu funcionários, amigos, família e, no meio de todos, em uma almofada especial, estava amigo. Este gato, disse Osvaldo em seu discurso, a voz recuperada, este pequeno animal me ensinou que eu tinha esquecido. Me ensinou que as conexões mais valiosas não têm preço, que o amor não julga, que a presença vale mais que qualquer fortuna. Ele olhou para Mariana, que estava ao seu lado, e me ensinou que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para pedir perdão, para reconstruir pontes, para ser a pessoa que deveríamos ter sido desde o começo. A festa foi até tarde. Havia risos, abraços, música. E Osvaldo, pela primeira vez em décadas, se permitiu apenas estar presente. Não pensar em negócios, em dinheiro, em poder. Apenas estar ali, com as pessoas que amava. Quando todos foram embora e a casa ficou em silêncio, Osvaldo sentou-se na varanda com um amigo no colo. Mariana veio sentar-se ao lado dele. Obrigada, disse ela. Por quê? Por me deixar te conhecer de verdade. Por me deixar ver quem você realmente é. Osvaldo sorriu, acariciando o pelo de amigo. Foi o gato que me trouxe de volta, disse ele. Mas foi você quem me manteve aqui. Eles ficaram ali, pai e filha, observando a noite estrelada.
Amigo ronronava suavemente, aquele som que tinha se tornado a trilha sonora de uma segunda chance. E Osvaldo pensou em tudo o que tinha vivido, na pobreza da infância, na luta pela sobrevivência, no sucesso que construiu, na solidão que cultivou e em como um pequeno gato de rua tinha mudado tudo. Não foi um milagre no sentido tradicional. Não houve luzes divinas ou forças sobrenaturais. Foi algo mais simples, ao mesmo tempo mais profundo. Foi a conexão. Foi o amor incondicional de um animal que não sabia de fortuna, suposições sociais. Foi a persistência de uma filha que escolheu lutar pelo pai, apesar de tudo. Foi o perdão de pessoas que poderiam ter escolhido a vingança. Foi a humanidade em sua forma mais pura. Nos anos que se seguiram, Osvaldo se tornou conhecido não por sua riqueza, mas por sua generosidade. Histórias circulavam sobre o empresário que tinha acordado do coma e mudado completamente, sobre o homem que passava as tardes no parque alimentando gatos de rua, conversando com pessoas sem teto, oferecendo oportunidades a quem precisava. As pessoas acham estranho, comentou Mariana certa vez. Dizem que você mudou demais. Não mudei, respondeu Osvaldo. Apenas encontrei quem eu sempre deveria ter sido. O centro de terapia assistida por animais cresceu. Foram abertas filiais em outras cidades. Milhares de pessoas foram beneficiadas. E tudo começou com um gato malhado que invadiu um quarto de hospital e se recusou a abandonar um homem em coma. Amigo viveu muitos anos ainda. Tornou-se famoso. Apareceu em reportagens. Teve sua história contada em livros e documentários. Mas nada disso mudou sua essência. Ele continuava sendo apenas um gato que gostava de ronronar ao lado de pessoas que precisavam de conforto. Quando chegou a hora de Amigo partir, foi em paz. Estava deitado ao lado de Osvaldo, na mesma posição em que ficava no hospital. Apenas fechou os olhos e parou de respirar, como se estivesse adormecendo após cumprir sua missão. Osvaldo chorou como não chorava há anos, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Ele me salvou, disse a Mariana. Me trouxe de volta à vida e me ensinou a viver de verdade. Eles enterraram Amigo no jardim da casa em uma cerimônia simples. Plantaram uma árvore no local para que a vida continuasse ali. E na lápide simples escreveram apenas Amigo, aquele que sabia amar sem pedir nada em troca. Mas a história não acabou ali. O legado de Amigo continuou através do centro de terapia, através das vidas que tocou, através da transformação que causou em Osvaldo e em todos ao seu redor. Mariana, anos depois, estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era uma mulher dizendo que tinha um gato de rua que precisava de ajuda. Ela foi pessoalmente buscar o animal. Era malhado, parecido com Amigo. E quando o trouxe para casa para mostrar ao pai, Osvaldo sorriu. A vida continua, disse ele, acariciando o novo gato. E o amor também. Porque essa era a verdadeira lição. Não era sobre milagres impossíveis ou conexões místicas. Era sobre como o amor, em sua forma mais simples, pode transformar vidas. Como um ato de gentileza pode ecoar através dos anos. Como nunca é tarde para mudar, para se reconectar, para ser melhor. Osvaldo Tavares tinha sido um bilionário, tinha construído um império, mas seu verdadeiro legado não estava no dinheiro ou no poder. Estava nas vidas que tocou, nas pontes que reconstruiu, no amor que aprendeu a dar e a receber. E tudo isso começou com um gato de rua que soube, melhor que qualquer humano, o que realmente importa na vida. Fim da história.